O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, desde ontem nós vemos o Evangelho, esse segmento em que Jesus pergunta para os discípulos quem é que os discípulos dizem que ele seja. No dizer dos homens, quem é o Filho do Homem? Então, eles dizem, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é algum dos profetas. E Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então vai e diz, é o mesmo Evangelho, a mesma ideia do Evangelho do 24º domingo do tempo comum e o do domingo do 25º, do domingo que passou. Pedro vai e diz, tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus então faz um elogio a Pedro, mas já começa a anunciar a paixão. Isso aqui seria o mesmo Evangelho do 24º domingo. Vem então o de hoje, o Evangelho de hoje, que a ideia é a mesma do Evangelho do domingo passado. Jesus então, por uma segunda vez, ele vai e fala, ora, que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus, não é a primeira vez que Jesus está falando sobre isso. E Jesus, ele fala com muita clareza, prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas diz que os discípulos não compreendiam. E não compreendiam por quê? Porque Jesus não ensinava bem? Porque Jesus não pregava bem? Não. Eles não entendiam. Por quê? Porque existia uma resistência no coração deles para compreender. Eles não queriam compreender. Diz aqui, os discípulos não compreendiam. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Isto é, não vou nem perguntar, porque estou até com medo de ouvir o que eu não estou querendo. Isto é aquela ignorância afetada, uma ignorância culposa, quando você não quer saber, porque tem medo de se comprometer. Nós sabemos isso, né? Os pais aqui presentes sabem isso, porque eu já fui criança, e quantas vezes, né? Lá em casa nós somos 4, eu sou o segundo, e quantas vezes eu estava fazendo algo errado, e o meu irmão, ou geralmente as minhas irmãs, que isso é coisa de irmão mais novo, né? As minhas irmãs mais novas, que as minhas irmãs são gêmeas, chegavam para mim e diziam, você sabe que a mamãe... Eu tapava o ouvido, porque eu não queria nem ouvir o que é que ela ia dizer, porque quando ela ia dizer, você sabe que a mamãe disse que não era para fazer isso. Então eu tapava os ouvidos, porque se eu não sei, eu não estou obrigado. Então é aquela
ignorância afetada, que de alguma maneira eu causo aquela ignorância. Porque qual é a atitude normal? Ora, se os discípulos não compreenderam o que Jesus estava falando, então vão lá e perguntem: mestre, nós não entendemos muito bem, explica-nos novamente. Não, eles nem sequer perguntavam, porque tinham medo do que iam ouvir, porque pressentiam. Nós temos na Sagrada Escritura um caso exemplar dessa ignorância afetada, que é culposa, né? É lá no livro do profeta Isaías, aquele exemplo lá do rei Acás, em que Damasco e Samaria vão invadir o reino de Judá, e o rei Acás, rei de Judá, está apavorado, com medo, porque Damasco e Samaria estão vindo, e Damasco tinha um exército poderoso. Vai o profeta Isaías e diz: não tenha medo, confie em Deus, não faça loucura, e Damasco e Samaria não farão nada contra você. Só que Acás estava com medo e não queria obedecer o profeta. Acás queria sair fazendo pacto com todos os demônios que prometessem a ele segurança, mas não queria obedecer ao profeta. O profeta então diz: olha, Deus, peça um sinal de que o que eu estou falando é de Deus. E Acás, porque não queria obedecer, disse: longe de mim pedir um sinal a Deus. Imagine, disfarçou humildade com covardia. Ele não queria pedir um sinal, porque ele sabia que viria o sinal, e uma vez vindo, ele estaria ainda mais obrigado a obedecer a Deus. Mas ele não queria obedecer a Deus, ele não queria fazer aquilo que o profeta, em nome de Deus, estava mandando. Então ele, com cara de piedade, Isaías capítulo 7, versículo 12, diz aqui: Acás respondeu, quando Isaías disse: peça um sinal, Acás respondeu: não o peço, não peço, não quero tentar o Senhor. Isaías diz: então diz o Senhor: escuta, herdeiro de Davi, não vos basta cansar os homens, quereis também cansar o meu Deus? Pois bem, por sua conta, Deus então dará um sinal. Você não quer não, é? Você não vai pedir? Pois bem, Deus vai dar, mesmo assim. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E isto que hoje a igreja compreende como uma profecia da Virgem Maria, que nos daria Jesus, foi para Acás o nascimento do seu filho, Ezequias. Então a esposa dele iria engravidar, e vai nascer um filho. Foi este o sinal que Deus deu a Acás, mas que ele culposamente, né? Isaías, vocês podem ler todo o capítulo 7, conta essa história, que ele culposamente não queria ouvir. Meus irmãos, quando nós então vemos isso, nós achamos então que é algo que não nos diz muito respeito, e nós sempre temos que entender a palavra de Deus, o que é que ela está nos falando, o seu contexto, o contexto histórico em que ela se encontra, e depois aplicá-la na nossa vida. Isto é, em que é que esta palavra me ajuda para que eu agrade mais a Deus? Em que é que esta palavra me ajuda para que eu seja mais católico? Em que é que essa palavra me ajuda para que eu me adeque cada vez mais no caminho do Senhor? Porque senão é apenas um conhecimento histórico, mas que não muda a minha vida, e esse não é o objetivo da liturgia e das Sagradas Escrituras. Pois bem, o que é que isso, qual é a aplicação que nós podemos fazer na nossa vida? Várias aplicações, mas vamos aqui tomar uma.
Quantas vezes nós também temos essa ignorância afetada? Isto é, nós não queremos saber. Por quê? Porque isso de alguma maneira será custoso. Porque isso, se eu disser, se eu reconhecer que eu tenho obrigação de saber, eu sei que isso vai me comprometer, porque se eu tenho obrigação de saber, então eu tenho que me comprometer a buscar a verdade. Mas nós queremos cada vez mais delegar para os outros, os pais. Eu digo isso num dia de catequese. É claro, é ótimo, é excelente, é muito bom que vocês mandem os seus filhos para a catequese. Mas saibam, pais, a responsabilidade primeira de educar os seus filhos, e isso dura a vida inteira, não apenas quando eles são pequenininhos. A responsabilidade de educar os seus filhos é primeiramente dos pais. Às vezes conheço famílias católicas, boas famílias, e que ou o pai e a mãe, ou a mãe ou o pai vem e diz: padre, eu não sei o que está acontecendo, os meus filhos estão se extraviando, eu nunca dei esse exemplo, padre. Eu e meu marido sempre demos um bom exemplo, e eles estão fazendo tudo o que é errado. É claro que o exemplo é essencial, mas a pergunta é: mas além do exemplo, você deu ensinamento? Isto é, você ensinou aos seus filhos a racionalidade na sua fé, as razões por que você crê? Porque senão, se foram apenas exemplos, infelizmente, eu não estou prescindindo. É claro que o ensinamento sem o exemplo, ele também não terá eficácia, mas precisa ter o ensinamento. Nós somos racionais, porque os nossos filhos estão sendo, entre aspas, catequizados pelo mundo constantemente, e o mundo dando as suas razões. Por que é que uma mulher, que uma jovem mulher precisa tomar anticoncepcionais durante o seu namoro? E o mundo dá as razões, e você não sabe quais são as razões de não tomar anticoncepcional. Pode ser até que você não tome, não tenha tomado, mas você não tem ensinado aos seus filhos o quê? Porque os anticoncepcionais são pecado, inclusive dentro do matrimônio. Porque não precisa ser católico para que você saiba que o anticoncepcional é abortivo. Qualquer médico coerente, reto, vai dizer: olha, os anticoncepcionais, primeiro, eles não impedem 100% a concepção. É apenas um nome, mas ele não faz aquilo que ele diz. Ele não é 100% anticoncepcional. Ele tem parte do hormônio é para evitar a concepção, mas existe, como ele não é 100% anticoncepcional, ele também, se houver a concepção, ele vai impedir a nidação do óvulo fecundado no útero. Então, aquele óvulo fecundado, aquela criança em germe, será expelida pelo canal vaginal, e haverá ali um aborto. Então, eu não preciso ter fé para saber disso, mas eu preciso estudar para explicar por que é que os anticoncepcionais são imorais e não podem ser utilizados, porque são um pecado contra o 5º mandamento: não matarás. Então, se você sabe, você não precisa ser doutor em bioética, doutora em bioética, mas você precisa conhecer um pouco a sua fé. Eu pergunto: os jovens aqui presentes
que perdem tempo, por exemplo, em séries, em tantas coisinhas na internet. A internet é um campo muito bom nesse sentido também, de você conhecer, de você estudar. Mas você estuda, e não apenas os jovens, tá? Peguei aqui os jovens, mas se você trabalha, que se você é uma pessoa que não tem muito estudo, não é uma ignorância afetada, não é culposa, porque você não tem esse desenrolar todo. Mas se você é uma pessoa mais ou menos desenrolada, não precisa ser um gênio, você estuda, você procura na internet, você tem um catecismo. Será que você é tão pobre que não pode comprar um catecismo? Então venha e peça. Mas se você não é tão pobre que não possa comprar um catecismo, por que você não já comprou e não tem lido? Ah, padre, ele é grosso. Mas se você não começar, você nunca termina. E você estuda. Se você é catequista, misericórdia, porque a gente não pode saber apenas aquilo que vai ensinar. Um catequista tem que saber muito mais daquilo que ele ensina. Ele ensina isso, mas ele sabe muitas outras coisas que às vezes ele não tem nem como ensinar, mas ele está estudando. Então ele precisa conhecer. Por que quando alguém vem e diz assim: toda religião salva, né? Toda religião é boa, o que importa é ter uma religião. Por que é que você, católico, não pode concordar com isso? Porque a igreja diz isso. Mas entenda, você não vai convencer o seu amigo disso, dizendo simplesmente: a igreja não concorda com isso, porque ele não crê na autoridade da igreja. Então você precisa, começar com um discurso mais lógico, mais sistemático, mais arrumadinho, e explicar por que é que esta afirmação, ela é até ilógica em si mesma. Porque se toda religião é boa, não existe verdade, né? Porque existem religiões que se contradizem. Se toda religião é verdadeira, como é que eu posso dizer que Jesus Cristo ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados? E como é que eu posso dizer que eu me salvo por meio das minhas reencarnações sucessivas? Como é que eu posso dizer? Está escrito que o homem morra uma só vez e logo depois venha o juízo, e eu posso ensinar a reencarnação. São coisas que ou você aceita uma coisa ou você aceita outra. Como é que você pode dizer que Nossa Senhora é a Virgem Maria, virgem antes, durante e depois, e que a Virgem Maria teve apenas Jesus, e de que ela é nossa intercessora, a maior intercessora? Claro, óbvio, né, que não obstrui a mediação de Cristo, é óbvio. E como é que pode ser verdade uma outra religião que vai dizer de que ela não intercede por ninguém, de que ela não é virgem coisíssima nenhuma, de que ela tem vários filhos? Quer dizer, eu não posso dizer que toda religião é verdadeira. Não é nem lógico. Uma pessoa que tem um mínimo de compreensão, ela vai dizer: não pode. Eu não posso dizer que toda religião é verdadeira, porque se eu sou muçulmano, eu não posso ser cristão. Se eu sou cristão, eu não posso ser judeu, porque as coisas se contradizem. Mas você não estuda, e não estuda por preguiça, não estuda por comodismo, não estuda porque se você disser: nossa, eu tenho a responsabilidade de saber, você sabe que se você assumir isso, você vai se comprometer. Mas entenda, meu santinho, se você não é uma pessoa desprovida de inteligência, se você não é uma pessoa desprovida de um mínimo de intelectualidade, de cultura, você tem obrigação de saber. Ora, se você é um bocozinho e você atravessa a rua no sinal vermelho,
você não tem culpa se você foi atropelado, porque você é tantã, você é meio lerdo. Mas se você, com a inteligência que você tem, você passa na cara dura, no sinal vermelho e é atropelado, você pecou. Porque você sabe que no sinal vermelho, com os carros passando, você não pode passar. Ah, mas eu não sabia. Mas tem a obrigação de saber. Você tem a obrigação de saber. Você vive em sociedade. Você não pode dizer que eu não sabia. E muito mais se você dirige. Ah, eu não sabia que eu tinha que parar no sinal vermelho. Ora, como é que eu só posso andar no sinal verde? Desculpe, o pedestre passa no sinal verde, né? No sinal vermelho. O carro é que passa, que para no sinal vermelho. Ora, se é o sinal vermelho, eu paro. Eu sou motorista. Entende? Então você tem a obrigação de saber. Existem coisas que nós temos obrigação de saber. Então, se você é católico, você precisa saber das razões da sua fé. Senão, você é culposamente ignorante. Porque você, por preguiça, você não estuda. E aí você vai o quê? As pessoas dizem assim: ah, olha, eu acho que não tem nenhum problema, né? Um homem dizer que quer ser mulher, e a mulher que diz que quer ser homem, e você não sabe nem por que isso é pecado, de revolta contra Deus, que o fez homem, ou que o fez mulher, e você diz sempre: ah, mas a igreja diz que isso é pecado. Entenda, meu santinho, isso está errado? Não está errado, mas percebe, para uma pessoa que já tem antipatia pela igreja, e que não respeita a sua autoridade, essa sua afirmação não vale de nada, se você não sabe dizer as razões. Olha, e você que você estudou, e você sabe mais ou menos por que isso é inadequado, e é claro, e depois você vai dizer, e a igreja ensina, isso é pecado, mas você tem alguma noção de por que aquilo não é correto, e é claro também naquelas realidades próprias dos católicos. Isto é, alguém chega e diz assim, uma pessoa é católica, que até então estou falando de pessoas que nem sequer são católicas. Agora digamos aquelas mais ou menos praticantes, e a pessoa diz assim: ah, eu nem vou à missa. Aí você diz: nossa, mas você precisa ir à missa aos domingos. E você vai falar, por que é que para um católico a missa dominical, ela é tão importante, ela é imprescindível. E aí você explica o significado do preceito dominical. Mas percebe, você não sabe, porque você não estuda, porque você é preguiçoso, porque você é preguiçosa. Não é porque você é burrinho, não é porque você é burrinha, é porque você, vamos dar nome aos bois, você não é burro, você é preguiçoso, que não quer estudar. E aí delega: ah não, a igreja diz isso. E percebe que isso acaba se tornando um argumento tão frágil, tão pobre, para aquela pessoa que acha que, como ela não valoriza tanto a voz da igreja, porque ela também não sabe o que é igreja, aquele seu argumento não atinge a profundidade que deveria. Então, meus santos, vamos estudar a nossa fé, vamos compreender a nossa fé. Quando alguém diz assim, e termino: olha, ser comunista é pecado. Por que é que ser? Ah, porque eu ouvi um padre dizendo isso. Você precisa, ora, por quê? Porque é uma realidade com a qual nós estamos nos confrontando. Então, por que é que ser comunista é pecado? Porque é um sistema intrinsecamente contrário à fé, que ensina que a religião é o ópio do povo, é o veneno do povo, porque um sistema que matou milhões de pessoas na história, que perseguiu muito a igreja, e que os seus ensinamentos vão diametralmente opostos, são diametralmente opostos aos ensinamentos da igreja.
a dignidade do homem, a liberdade do homem, a religião. Quer dizer, mas nós simplesmente não estudamos e aí nos tornamos tão facilmente ludibriados e enganados, porque não somos cristãos que estudamos a nossa fé para dar razões da nossa religião. Que hoje, meus santos, diante deste evangelho que apresenta os discípulos que não querem nem saber, porque têm medo do que vão aprender, que nos atice, que acenda no nosso coração um desejo de conhecer a verdade, para que nós possamos com autoridade ensiná-la aos nossos irmãos, amigos e conhecidos. Que a Virgem Maria, sede da sabedoria, nos alcance esta graça, para que sejamos eficazes nesse ministério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.